Olá, boa noite a todos e a todas. Vamos dar seguimento a essas aulas, da apostila número 6 de Geografia, preparando para o Enem. Vamos lá? Então, tivemos a aula número 5, tratando ali da globalização, o início do processo da globalização, certo? E agora nessa próxima aula, a gente vai tratar um pouco, da chamada terceira revolução industrial e a globalização, Então, a gente vai discutir a formação do espaço global a partir da rede de fluxos, materiais e imateriais, integrando o espaço geográfico global. Então, a gente vai discutir as invenções, as inovações que são advindas da chamada terceira revolução industrial. Então, enquanto na aula passada a gente discutiu um pouco sobre o capitalismo informacional e a própria globalização, nessa agora a gente vai tratar aí da terceira revolução industrial, certo, pessoal? Então fique com a gente, vamos ter uma aula beleza, uma aula muito interessante agora, com imagens, com textos, com gráficos, com mapas, com tabelas. Então isso enriquece a perspectiva do entendimento do que é globalização, certo, gente? Então vamos lá, vamos comigo? Vamos lá. Aqui nós temos, como eu já havia dito, a aula número 6 da apostila número 6. Então, veja, aula 6 da apostila 6. Então, veja, nós vamos discutir nessa aula a terceira revolução industrial e a globalização, beleza? Então, terceira revolução industrial e globalização, módulo 6. Aí veja, o que seria essa terceira revolução industrial? As primeiras a gente já teve lá na fase 2 do capitalismo, da evolução do capitalismo, que foram as duas revoluções industriais. A primeira no século XVIII, com a Inglaterra sendo o país pioneiro no processo de industrialização no mundo. A segunda no século XIX, expandindo-se para outros países, inclusive para outros continentes além da Europa. Haja vista os Estados Unidos, o Canadá na América, a Rússia, o Japão na Ásia, entre outros países da Europa, como Bélgica, Alemanha, Itália, França. Então, isso faz com que, a partir daquele momento do século XIX, com a invenção do motor de combustão interna, de novos materiais, da indústria química, da produção de energia fóssil a partir do petróleo, da produção da energia hidrelétrica, da produção do aço, da invenção do automóvel, do avião, do telégrafo. Então, ali teve um boom de inovações que permitiu uma grande produção de mercadoria em uma enorme escala, atingindo várias partes do globo terrestre, desenvolvendo os meios de transporte e comunicações e facilitando a integração dos espaços e dos mercados, gerando o que David Harvey chamava de contração do espaço pelo tempo. A terceira revolução industrial ela é mais recente, ela data sobretudo da segunda metade do século XX e ela vai trazer novas invenções, inovações sofisticadas no que ficou conhecido como indústria de ponta, a indústria que há uma grande integração entre ciência, pesquisa e inovação, ou seja, desenvolvimento da ciência e da pesquisa voltada para a produção, voltada para o desenvolvimento de tecnologia, voltada para o próprio processo de produção, certo, gente? Então, aqueles países que trouxeram a terceira revolução industrial, eles investem bastante em P&D, pesquisa e desenvolvimento, certo, gente? Então, veja, é a fase atual do capitalismo mundial. Alguns já colocam a indústria 4.0, ou seja, a quarta revolução industrial, mas, veja, está relacionada ao desenvolvimento da eletrônica e das tecnologias da informação que agilizaram e tornaram os negócios possíveis de serem realizados em qualquer lugar do planeta.
Então veja que a terceira revolução industrial está muito relacionada ao capitalismo informacional, né? As mercadorias passam a ter um valor agregado a partir da informação, do marketing, da propaganda, do conhecimento que foi acumulado para se produzir aquela mercadoria, né? Então, se baseia na segunda metade do século XX, a aplicação de tecnologias ligadas à informática, às telecomunicações, à microeletrônica. É desse período que tem um boom, né, da descoberta do espaço, né? Os satélites lançados para o espaço, a fibra óptica, né? A internet vai surgir nesse período, o computador, né, como uma ferramenta crucial, a microeletrônica, né, já que todas essas mercadorias, esses eletrônicos modernos, eles são fabricados a partir de pequenas peças chamadas de chips, né? Então essa microeletrônica ela garante um mundo de grandes inovações e de grandes descobertas, certo, gente? Surgimento de novas profissões que dependem dos trabalhadores qualificados e ao mesmo tempo substituição de mão de obra por máquinas. Então, ao tempo que você tem, né, um processo de automação produtiva, ou seja, de desemprego estrutural, quando as máquinas passam a substituir o homem, né, mas substitui algumas profissões com baixa qualificação. E na medida em que vão surgir aí novas ocupações e novas formas de trabalho, ou seja, trabalhos cada vez mais qualificados, né? Então há um processo de robotização que garante aí o desemprego estrutural, né? É desse período que se formam os chamados tecnopolos, né? A gente vai discutir já já. E a produção just in time, ou seja, é com a terceira revolução industrial que nós temos aí o modelo de produção e acumulação flexível, ou seja, o toyotismo, né? O capitalismo passou por uma grande fase de expansão da produção de mercadorias em série, a partir do modelo de organização produtiva chamado Taylorismo-Fordismo, né? Que no início do século XX gerou um grande boom de produção de mercadorias em série, inundando o mercado de mercadorias padronizadas, certo, gente? Sem ter um retorno e um feedback do mercado de consumo, né? Isso gerou uma crise de superprodução, né? Gerou uma grande crise ambiental também, na medida em que, a partir das fontes de energias fósseis, né, a queima das fontes de energias fósseis, lançando uma grande quantidade de poluentes de gases do efeito estufa, gerou todo um desequilíbrio ambiental, né? E produziu mercadorias em série sem o mercado de consumo ter capacidade de dar vazão àquelas mercadorias. Isso gerou uma crise de superprodução. Lembremos a crise de 1929, né? Uma crise de superprodução. E nos anos 70, o capitalismo entra em uma crise, o que David Harvey e o filósofo húngaro Stefan Mészáros vai chamar de crise estrutural do capital, né? Essa crise ela não é mais cíclica, ela não se baseia em um curto período de tempo, né? Ela é uma crise, né, que vem se estendendo dos anos 70 até os dias de hoje. É uma crise estrutural, faz parte da própria natureza do modelo de acumulação do capitalismo. Então, o que é que faz as relações capitalistas? O próprio capital ele recria formas de saída da crise, né? A sua própria natureza reinventa modelos de organização produtiva para sair da crise. É aí que nos anos 70 nós vamos ter aí, dos anos 70 para cá, processo de reestruturação produtiva ou um modelo de acumulação chamado flexível, o toyotismo, para substituir o modelo de organização produtiva taylorista-fordista. Então esse modelo toyotista ele se baseia em uma acumulação flexível. As indústrias não precisam ficarem mais rígidas, fixas no espaço geográfico. Elas passam a se deslocar e pulverizar-se pelo espaço geográfico global, né? Então ela vai buscar formas de acumular a partir da redução dos custos produtivos, né? Com mão de obra barata, com isenções fiscais, né? Com destruição dos recursos naturais de outros países, né? Com legislações ambientais e trabalhistas frágeis. Tudo isso reduz o custo produtivo e facilita o lucro dessas empresas, as chamadas multinacionais. Então elas vão instalar filiais produtivas em várias partes do globo terrestre, né? Essa é a acumulação flexível, é um processo de descentralização produtiva, ou seja, se antes, né, as indústrias se localizavam naqueles países que passaram pela primeira e segunda revolução industrial, né, a partir da fixação no território, da imobilização do capital constante, como dizia Marx, no espaço geográfico, né, com o processo de acumulação toyotista,
vai ocorrer uma pulverização e essas indústrias passam a ser flexíveis, elas vão se deslocar pelo espaço, né, em busca dos territórios, para capturar os territórios vantajosos para o processo de acumulação, né? Então veja, as novas tecnologias, né, o mundo atual, o desenvolvimento tecnológico é um fator determinante da competitividade internacional de uma empresa e de um país, né? Nas áreas de eletrônica, microeletrônica, robótica, informática, biotecnologia, né, e telecomunicações. O que seria essa biotecnologia? Seria a manipulação genética, né, dos seres vivos, dos animais, das plantas, né, produzindo em laboratórios, né, DNA, né, que permita com que os seres vivos, por exemplo, produzir uma planta resistente a um clima não adequado àquela planta original, né, produzir um animal, né, que ele consiga em pouco tempo, né, comendo ração, sendo confinado, ele consiga crescer e aumentar o seu volume para ser abatido, como um boi, por exemplo, né? Então a biotecnologia vem avançar nessa perspectiva de aumentar a produção em ritmo acelerado e reduzir as percas, os custos, né? Então é uma nova fase aí, né, da manipulação genética, né, que garante aí uma discussão sobre a ética do destino da vida, né? Avanços tecnológicos possibilitam criar produtos, renovar produtos, transformar os processos de fabricação, modificar técnicas de administração industrial, né? Exige investimentos elevados em pesquisa e desenvolvimento, sendo fortemente concentrado nos países desenvolvidos. Então, são aqueles países desenvolvidos que outrora foram colonizadores, foram metrópoles lá durante o período da colonização, da fase do capitalismo comercial, e que posteriormente, no século XVIII e XIX, passaram pela primeira e segunda revolução industrial, esses países, né, eles se mantiveram como centro do poder global, né? Mantiveram-se como os países do centro, ou seja, aqueles países que têm capacidade de investir muito recurso do seu orçamento em desenvolvimento de ciência e tecnologia, né? E essa ciência e tecnologia voltada para descobrir novos materiais, novas ferramentas, novas técnicas para fazer com que produza mercadorias de ponta, né? Com alto valor agregado, com conhecimento elevado embutido naquela mercadoria e, portanto, com alto valor agregado, certo, pessoal? Aqui nós temos a globalização, ela define a revolução técnico-científica, né, que é uma revolução de fato na ciência e na tecnologia, caracterizada pela integração objetiva da ciência, da tecnologia e da produção, né? O processo sem precedentes na história da intensificação de trocas econômicas, do intercâmbio cultural, dos avanços científicos e tecnológicos ligados à produção e à circulação de pessoas, mercadorias e informações, né? Há uma explosão tecnológica nesse período, né? Só que a concentração espacial da produção científica e tecnológica, ela se baseia nos países do Cone Norte, naqueles países desenvolvidos, né? Não há uma igualdade na produção da ciência, né? Os centros de pesquisas, as universidades, né, elas vão se concentrar em alguns polos no espaço geográfico, né? Ao mesmo tempo, a globalização prega, né, uma integração das economias e uma tentativa de homogeneizar o espaço, mas não faz isso, né? A própria produção, né, capitalista diante da globalização, ela se baseia na produção das desigualdades, né, na concentração de riqueza em alguns polos, né, da ciência, da tecnologia, da modernização, os vetores de modernização, né, com cidades globalizadas, modernas, com concentração de indústrias, de matrizes de algumas multinacionais, né? O que tem de moderno se concentra em alguns pontos do espaço, enquanto uma grande parte do espaço geográfico, né, vai estar vazio, né? O que Milton Santos, um geógrafo brasileiro, vai chamar de espaços luminosos, que são os espaços modernizados, as cidades globais, e espaços opacos, que são os espaços onde reina a pobreza, a deficiência da infraestrutura, né, a concentração de renda, enfim. Então, nós vamos ter essa desigualdade no espaço. Os tecnopolos, como a gente citou anteriormente, né, são centros de pesquisas que agrupam universidades, laboratórios privados, institutos tecnológicos. Tudo isso aqui, a partir da chamada economia de aglomeração,
nós vamos ter aí empresas que vão se localizar justamente próximo desses centros de pesquisas, ou seja, para já aproveitar as incubadoras, né, que são laboratórios financiados por empresas dentro de universidades e centros de pesquisas, criando tecnologia para ser adaptada imediatamente ao setor produtivo, né? Então, algumas empresas espertamente se localizam próximo, definindo aí a chamada, né, economia de aglomeração, né? Então, um processo de integração econômica e cultural entre os diversos países e regiões do planeta, devido principalmente ao avanço dos meios de transporte e das comunicações e a uma expansão das multinacionais e da globalização econômica, certo, pessoal? A globalização ela caracteriza-se pela integração entre pessoas, empresas e países, né? Ela define um modelo de vida chamado consumismo, né? Há o que se define como sociedade do consumo, né? Na medida em que ocorre um novo vetor de acumulação, a chamada acumulação flexível, né? As mercadorias elas têm que ganhar o imaginário, né, das pessoas. A partir do marketing, da propaganda, né, vai se criando dentro das nossas cabeças necessidades artificiais, né, a partir da propaganda, né? Então as pessoas muitas das vezes não necessitam comprar tanta roupa, tanto calçado, tanto alimento, mas compra. Por quê? Porque a indústria cultural, né, ou seja, os meios de comunicações de massa, massificam um padrão de sociedade, um modelo ideal de sociedade, né, padronizado, de que é a partir do consumo que a gente consegue preencher o vazio existencial e garantir um sentido de existência da vida, certo, gente? Quando na verdade isso é o que alguns autores, né, vão chamar, como Zygmunt Bauman, né, vai chamar de sociedade líquida, né, ou vida líquida, né? O que seria essa vida líquida? Uma vida fugaz, né, que não tem apego, não tem nada sólido, valores sólidos que cimente um sentido para o ser humano existir, né? Ele não se apega mais a estruturas, não se apega mais a algo rígido e sólido para tomar isso como sentido de existência, né? Ele passa a tomar apenas as coisas fugazes, né, da vida, né? O consumismo, a moda, né? A indústria da moda, os modelos de alimentos, né? O padrão de alimento que são consumidos, o padrão de músicas, né? Músicas que muitas das vezes não fica por muito tempo, tudo passa a ser fugaz, né? Músicas que entra nas nossas cabeças como chiclete, né? Fica ali martelando e a gente vai consumindo aquele tipo de música, mas é uma música que é efêmera, como diz Geraldo Azevedo, né? Uma música efêmera, a música do mercado. Ela não fica por muito tempo, né? Ela entra como chiclete, a gente absorve, né? Os artistas eles têm um boom, ganham muito dinheiro, mas muito rapidamente depois aquela fase passa, né? Por quê? Porque as coisas passam a ser fugazes. Essa é a chamada vida líquida que Zygmunt Bauman vai comentar diante dessa fase da acumulação flexível, certo? Então essa é a chamada sociedade do consumo. Notícias de outros países são veiculadas quase instantaneamente, né? Muitos problemas econômicos de outros países podem influenciar a economia do nosso país e até mesmo de nossa vida cotidiana. Um grande exemplo é o impacto ambiental. Na medida em que a economia passa a ser globalizada, né, os problemas também, né, problemas de guerras civis, problemas dos refugiados de guerras, né, as migrações internacionais, problemas como, por exemplo, a escassez de água, né, problemas como os desmatamentos, que é importantíssimo para a gente discutir a questão das mudanças do clima. Por isso, a discussão, né, das queimadas na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado brasileiro, porque as queimadas aqui vão interferir no clima global, né? Então as nações da Europa não é porque exatamente querem a nossa Amazônia como países imperialistas. São países imperialistas? São, né? Sempre foram, desde lá do século, do início da colonização, da primeira e da segunda colonização. No entanto, o que está em jogo aqui é o futuro da humanidade, a partir da manutenção do que resta de natureza que garantirá, né, uma vida mais saudável. Então, os problemas ambientais, se você destrói a Amazônia aqui, vai interferir
em outros espaços globais. As doenças passam a ser globais. Lembre-se do coronavírus, né, o Covid-19. Né, surgiu lá na China, né, em pouco tempo, em uma cidade chinesa, do interior da China, em pouco tempo chegou na Europa e depois atingiu a América e depois aqui a América do Sul, especificamente o Brasil, certo? As atividades produtivas se baseiam em fluxo de informações, capitais, mercadorias, consumo de mercadorias e serviços. E as redes, né? A terceira revolução industrial é uma revolução tecnocientífica, o que Milton Santos vai definir também como tecnocientífico ou informacional. Né? Então, a produção da tecnologia e da ciência, né, garante aí um vetor de informação, né, dentro das mercadorias embutido como um valor agregado elevado. Né? Base tecnológica da globalização, representada pela transmissão de imagens e informações em tempo real e pela maior facilidade de deslocamento concreto de pessoas e mercadorias. Então, aquilo que a gente já discutiu naquela imagem, né, da compreensão do espaço pelo tempo, que vai mostrar o planeta grande em cima e vai reduzindo o tamanho, uma imagem, uma metáfora que David Harvey vai utilizar para mostrar que com o desenvolvimento dos meios de transportes e comunicações, as distâncias vão reduzindo, né, e os lugares vão se tornando um mais próximo do outro. Né, e as pessoas vão tendo acesso a modelos culturais, a línguas, né, a mercadorias de outras nações, né, e isso vai integrando as pessoas naquilo que Marshall McLuhan vai chamar de aldeia global. As pessoas passam a ficarem mais próximas umas das outras a partir dos meios de comunicações de massa. Né. Isso foi possível com a criação de uma rede mundial de telecomunicações e com o desenvolvimento dos meios de transporte cada vez mais eficientes. Então, essas telecomunicações, as comunicações que integraram os espaços, né, se baseou em rede. Então, o mundo passa a ter uma base tecnológica a partir de uma rede. Né? Vamos imaginar uma rede, vamos imaginar uma teia de aranha. Né? Ali é uma rede. Você tem as linhas que são os fluxos e próximo de há uma conexão de uma linha com a outra, formando o que se chama de nó, né? O nó. Né? Então, o nó são os pontos onde ocorre a concentração do vetor de modernização, né? Ou seja, a imobilização do capital no espaço geográfico. Já as linhas são os fluxos, as saídas, a interconexão entre um nó e outro. Né? Então, a gente poderia dizer que esses nós são as cidades globais, as cidades modernizadas, né? Onde tem grandes arranha-céus, né? Onde são sedes ali e matrizes de grandes empresas multinacionais, onde vai ter uma grande densidade e concentração de universidades, centros de pesquisas, né? Aeroportos, portos, infraestrutura, né? Para garantir um grande fluxo de pessoas, capitais e mercadorias a nível internacional. Basta a gente pensar os aeroportos internacionais, onde é que se localizam aqui no Brasil. Né? Lá em São Paulo, sobretudo, a gente vai ter. Por quê? Porque ali vai ter um grande fluxo de pessoas de outros países passando naquela cidade, que é uma cidade global, certo, gente? A revolução tecnocientífica, nas últimas décadas do século XX, iniciou uma nova etapa da expansão capitalista, a terceira revolução industrial, né? Ou revolução tecnocientífica, né? Que está relacionada principalmente a desenvolvimento das novas tecnologias da informação, como computadores, robôs, satélites de comunicação, internet, né? Descobertas científicas aplicadas na melhoria dos processos e na criação de novos produtos e serviços, né? Influência da informática na vida cotidiana, agilizando todas as atividades como as dos serviços bancários, do comércio, das escolas, entre outras. Ora, essa última frase aqui, ela é crucial para a gente entender a importância que as tecnologias tiveram durante esse período da pandemia. E o que eu estou fazendo aqui agora? Né? A gente poderia estar em uma sala, né, brincando um com o outro, né, jogando o apagador na cabeça de vocês, enfim, para que prestem atenção, para que não durmam nessa aula chata da geografia, né? Aquela brincadeira que a gente tinha. Mas hoje a gente está nessa relação fria, né? Vocês daí do outro lado da tela e eu aqui. Né? Então veja, isso foi permitido por quê? A partir do desenvolvimento dos meios de telecomunicações, né? A partir da informática.
né? Então isso foi permitido com o avanço, o desenvolvimento dessas tecnologias voltadas para a área da informática, das telecomunicações, certo? Os serviços bancários. Hoje, cada vez menos as pessoas carregam dinheiro vivo, né? O que a gente chama de dinheiro vivo. O dinheiro do papel, a moeda, no bolso. Hoje, cada vez mais as pessoas utilizam cartão ou utilizam um aplicativo no seu celular. Ah, eu vou fazer um pagamento de uma conta. Chegou aqui uma conta de energia. Aí eu vou lá, abro no meu celular o aplicativo, digito os dados bancários, né? Digito o código de barras e de repente faço o pagamento em casa, né? Tudo isso foi permitido a partir de quê? Da revolução da informática, né? Então há uma comodidade, né? Há uma zona, há um conforto, né? Para aqueles que podem ter acesso, né? Mas lembremos que esse acesso ele é limitado, ele não se baseia para todo mundo. A gente viu aquele mapa anterior, o quanto essa densidade de modernização, de desenvolvimento da ciência e da tecnologia, ela é concentrada em alguns pontos do espaço geográfico. Aí nós temos o uso de fontes de energias menos poluidoras. Essa fase ela coincide com a fase do surgimento de várias ONGs, de vários movimentos ambientalistas, né? A exemplo do Greenpeace, né? Então, movimentos que lutam por manutenção de um planeta mais saudável, certo, gente? Então vão surgir aí várias conferências do clima, conferências discutindo o meio ambiente, né? E dentre essas conferências vai se propor uma redução do lançamento dos gases do efeito estufa, os gases poluentes e diversificar a matriz de produção energética, né? Com fontes de energias renováveis, limpas, alternativas. E aí vai surgir a energia eólica, os biocombustíveis, a energia solar, a energia geotérmica, a energia maremotriz, enfim. Máquinas de avançada tecnologia podem realizar atividades antes desenvolvidas por grande número de trabalhadores, né? Se a gente pega uma grande propriedade, uma grande monocultura, né, naqueles latifúndios do agronegócio que fica no centro-oeste, vamos ver que a zona rural, milhares de hectares, é praticamente despovoada. O que a gente vai ver é um deserto, né, onde vai predominar uma cultura agrícola, produção de soja, né, em que em outros tempos havia uma necessidade de uma grande, né, quantidade de braços humanos, de trabalhadores realizando determinada tarefa. Hoje, com a máquina, você faz uma série de atividades, né, desde a colheita, desde o plantio, né, da pulverização, enfim. Diminuição do emprego, tanto na indústria quanto na agropecuária, né? Desenvolvimento de novas áreas profissionais não ligadas diretamente à produção, como a engenharia de materiais, a ciência de computação, a gestão ambiental, entre outras. Desenvolvimento do setor de serviços, que absorve parte da mão de obra dispensada pela indústria, né? Então, quanto mais avança o desenvolvimento científico e tecnológico, maior, né, o desenvolvimento também dos setores de serviços. É tanto que as grandes cidades, sobretudo dos países mais desenvolvidos, a grande maioria da população economicamente ativa vai estar localizada, né, justamente no setor de serviços nas cidades, no comércio, né, na prestação de serviços, né, em bancos, no setor de justiça, né, nas escolas, tudo isso é prestação de serviço. E a gama de comércio que passa a se estabelecer nas cidades, né? Então, se a gente vai para uma cidade como Aracaju, nós vamos ver que a maior parte do trabalhador em Aracaju ele vai trabalhar no setor de serviços, seja prestando serviço, seja no comércio, certo, gente? As redes. Aqui as redes elas interligam e estruturam relações entre diversos pontos do mundo, circulação de pessoas para permitir a circulação de mercadorias, capitais e pessoas, né? Em cada etapa do desenvolvimento industrial, estruturam-se diferentes redes, né? As redes viárias ou de transportes, as redes elétricas, as redes de comunicações por satélites, as redes de cabos de fibra óptica, redes de produção de empresas multinacionais, redes de circulação de capitais entre bolsas de valores, né? Então, como diz Manuel Castells, né, um grande pensador, ele diz que as informações de capitais são transmitidas por um fluxo virtual, né? Não vemos a informação e o capital circulando de um lugar para outro, né, como a gente viu no vídeo da aula anterior, da aula número 5. Né? É possível você deslocar uma enorme quantidade e um enorme volume
de capital financeiro a partir das bolsas de valores, a partir de um clique em um computador, certo? Com retirada de investimentos em um determinado país e investir em outro que garanta uma maior vantagem, né, no processo de acumulação e de lucro, né, gente? Aqui nós temos uma imagem que vai tentar, de forma metafórica, mostrar como seria essa rede. Ó, o planeta sendo ligado, um indivíduo aqui, ligando dois pontos da rede, né, e interconectando o planeta, né, inteiro. A gente poderia dizer que essa rede seria a rede mundial de computadores. O próprio nome, né, Rede Mundial de Computadores, é a definição da palavra internet. A gente utiliza tanto a palavra internet e não entende o que é. Internet nada mais é do que uma rede mundial de computadores, ou seja, milhares, centenas de milhares de computadores espalhados pelo mundo inteiro, interligados, a partir do fluxo de informações que se baseia nos cabos de fibra óticas, né? E aqui nós temos, ó, os cabos de fibra óticas, ó, é por onde passa os sinais da internet, né? São cabos submarinos, olha, atravessando aqui pelo fundo do Oceano Atlântico, enfim, e as informações são transmitidas por esses cabos, gente. Atenção, distribuição desigual das redes e dos fluxos. Os lugares que formam o espaço geográfico mundial estão conectados a uma rede de fluxos, né, controlada a partir de poucos centros de poder. Olha o que a gente falou. Olha. Essas redes são controladas por centros de poder econômico e político, as chamadas cidades globais, que vão se localizar justamente nos países desenvolvidos e em alguns emergentes, como é o caso do Brasil, algumas cidades como São Paulo, né? E nos tecnopolos. E aí a gente vai discutir, olha, redes legais e ilegais, a prostituição de rua, redes de distribuição varejistas de drogas, grupos paramilitares, né? Exploração de serviços coletivos em áreas carentes, como gás, TV, né? Como o que acontece no Rio de Janeiro, né? O poder paralelo ali, né? Os terroristas internacionais, a mobilidade de população, xenofobia, proliferação de armas, destruição em massa, circulações ilegais da economia, como o narcotráfico, a biopirataria, o contrabando, né? Fluxo de informações. O uso de fluxos informacionais está relacionado ao poder aquisitivo, né? Em 2009, apenas 1,6 bilhão de pessoas estavam conectadas à internet. Então veja como é excludente, né? A gente acha que todo mundo tem acesso à internet hoje, mas apenas 1,6 bilhão em 2009 estava conectado. E, lembremos que a população desse momento girava em torno de 6,6 bilhões de habitantes, por aí assim. A maioria nos países desenvolvidos e emergentes, né? Apesar da difusão desigual, a internet tem ampliado as possibilidades de contato entre as pessoas e pode-se dizer até mesmo abrindo a possibilidade de gestação de uma cidadania global. Né? Movimentos anti-globalização, a organização dos manifestos no Egito. Né? Aqui nós temos os maiores usuários de internet. Olha, a China é o primeiro por ter uma população gigantesca, a Índia vem em segundo, depois os Estados Unidos. Né? O Brasil vem em quarto. Né? Aí os maiores usuários de internet em tempos relativos, novembro, em termos relativos, ou seja, fazendo uma proporção da própria população. Aqui é em números absolutos. Obviamente que os países mais populosos do mundo vão ter uma maior quantidade. E aqui nós temos China, que é o mais populoso, o segundo é a Índia, né? O terceiro o terceiro país mais populoso, né? Os Estados Unidos, aí vem o Brasil, né? E aqui nós temos, ó, em números relativos, ou seja, a porcentagem da população, fazendo uma proporção. Então, a Islândia, a gente pode dizer que é um país que está, de certa forma, bem desenvolvido na perspectiva de dar um acesso maior a grande parte da sua população. Por quê? Porque a sua população é pequena. Ó, total de usuários, 0,3 milhões. Né? No entanto, usuários em relação à população do país é 98,2%. Né? Bahrein vem em segundo, Noruega em terceiro, Dinamarca em quarto, Andorra quinto, sexto, Países Baixos, sétimo, Liechtenstein. Então, veja, são países aqui pequenos, países, sobretudo, uma grande parte aqui da Europa do Norte. Né? Países extremamente desenvolvidos que apresentam historicamente elevados IDHs, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Aí nós temos aqui os fluxos de informações pelo mundo. As inovações na área da tecnologia, da informação e da comunicação, mais conhecidas pela sigla TIC,
sobretudo no que se refere à criação de novos sistemas de transferência de dados que se baseia nos avanços da eletrônica e da informática. Aqui nós temos a internet e a rede mundial de computadores, um dos pilares da globalização. Observe que esse mapa aqui é o que se chama de anamorfose, ou seja, é um mapa que mostra a proporção do tamanho do território dos países de acordo com o dado que está mostrando. Se o dado é um dado elevado para aquele país, então o tamanho territorial daquele país se torna elevado. Então, por exemplo, acesso à internet. Qual é o que tem mais acesso? A China, já que é o país mais populoso. Tem aqui o Canadá, tem a Índia, tem o Brasil. Então, isso é uma anamorfose. Fluxo de capitais especulativos e produtivos, a invasão mais típica da globalização e dos capitais especulativos de curto prazo, o hot money. A circulação dos capitais produtivos é mais lenta porque os investimentos são de longo prazo. Mundo, maiores bancos. Aqui nós temos industrial e comercial. Aqui nós temos os maiores bancos no mundo, os maiores bancos por patrimônio. Aí tem o Banco da China, esse primeiro. Depois vem outro Banco da China. Aí nós temos aqui outro da China. Veja que a China vem disparado aí como os grandes financiadores. Houve uma grande mudança na ordem polar do planeta. Ou seja, se nós tivemos durante a Guerra Fria um mundo bipolar, com dois grandes polos de poder, com o final da Guerra Fria, com a crise das entidades multilaterais, com a crise do capitalismo, sobretudo nos Estados Unidos, ali com a crise imobiliária, com a chamada bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2008, em 2015 nós temos essa mudança no jogo geopolítico e econômico global. A China passa a ser um grande credor, é uma economia pujante que cresceu durante algumas décadas, durante alguns anos, a 6, 7, 8, até 8% ao ano. Então é uma economia pujante. Hoje são os maiores credores, emprestam dinheiro, investem dinheiro aos investimentos externos, diretos, e aos empréstimos. E depois vem os Estados Unidos aqui, olha, com HSBC, novamente Estados Unidos, França, enfim. Aí nós temos aqui os principais eixos do comércio mundial. O fluxo comercial representa aproximadamente 80% das transações realizadas em todo o planeta. Esses centros são União Europeia, Estados Unidos, Canadá, os países asiáticos, sobretudo China, Japão e tigres asiáticos. Então, observe aqui os grandes fluxos financeiros globais. Na América do Norte, nós temos os Estados Unidos e Canadá, aqui na Europa, e aqui na Ásia nós temos outro vetor com a China aí desbancando. Os fluxos de capitais decorrem das transações financeiras, as transações realizadas nas bolsas de valores dos grandes centros financeiros. Nova York, a Bolsa de Londres, a Bolsa de Tóquio, Paris. São os investimentos, são as compras de ações de algumas empresas que vêm rendendo, que vêm se tornando conglomerados, ou seja, holding, um conglomerado que cresce muito e que vai ter uma empresa que compra a maior parte das ações para administrar aquela empresa, que ela passa a ter uma variedade de atuação. Movimentam diariamente cifras que ultrapassam a cerca de $1 trilhão, algo em torno de 40 vezes a mais. Aí tem as megacidades classificadas pela ONU como cidades com um número superior a 10 milhões de habitantes, centros decisórios da economia global, cidades globais, centros articuladores dos fluxos gerados pela globalização. Então as cidades globais e as megacidades elas vão se tornarem os vetores de disseminação dos fluxos de informação, pessoas, capitais e inovações no mercado global. A dimensão econômica, as transnacionais, principal força da globalização, responsáveis pela mundialização da produção. Ou seja, se antes a produção se localizava em pequenos pontos no espaço geográfico, sobretudo nos países desenvolvidos, com aquilo que a gente já comentou antes, a partir da acumulação flexível, que se chamou de toyotismo nos anos 70 e 80, reinventando a forma de atuação das empresas, em que elas se deslocam no espaço. Ela perde a sua fixidez, ou seja,
a condição rígida de ficar fixa no espaço geográfico, e ela vai pulverizar-se e ganhar vários espaços geográficos globais em busca de quê? Em busca de mão de obra barata, matéria-prima, mercado consumidor potencial, legislação ambiental frágil, legislação trabalhista frágil, que permite ela acumular cada vez mais, né? Então, veja, isso se dá a partir da internacionalização da produção, né? Ou seja, a produção de uma mercadoria passa a ser fragmentada em várias partes do globo terrestre. Por exemplo, vou fabricar um automóvel, eu não vou fabricar todo em um país. Uma peça vem da Tailândia, outra vem do Japão, outra vem da França, outra vem da Alemanha, e outro país vai lá e monta aquelas peças. Isso é internacionalização da produção. A produção passa a ser internacionalizada, dividida, fragmentada em várias partes do globo. E a mundialização é justamente essa integração, né? Essa expansão, né, do mercado, né, em que essas mercadorias, a partir do marketing, da propaganda, né, vão aumentando o padrão de consumo, a sociedade do consumo a partir da indústria cultural e facilitando aí a expansão do mercado, certo, gente? Responsáveis por grande parte do comércio internacional, importantes no desenvolvimento de novas tecnologias, muitas possuem filiais em praticamente todos os países, compram empresas menores em muitos países, principalmente subdesenvolvidos, né? A maioria das sedes dessas empresas está situada nos países desenvolvidos, destino de boa parte dos lucros transferidos pelas filiais, né, o que se chama de remessa de lucros, né, onde ocorrem as grandes decisões sobre os investimentos, onde estão situados os centros de pesquisas para desenvolvimento de tecnologia, né, e localizadas em cidades globais, como Nova York, Tóquio, Berlim, Londres, né. As 6 maiores corporações e outras selecionadas em 2015, quais são elas? A Walmart, que é norte-americana, olha aqui, ó. Depois vem a Sinopec Group China, né, uma chinesa. A Royal Dutch Shell, que é uma das chamadas 7 irmãs, ou seja, uma das 7 maiores, um dos 7 maiores conglomerados que oligopolizam o mercado da produção, distribuição, refino do petróleo, certo, gente? A China Nacional Petroleum, outra do petróleo. A ExxonMobil dos Estados Unidos, outra das 7 irmãs que oligopoliza o mercado da extração, produção, refino, distribuição do petróleo, né? A BP dos Estados Unidos, do Reino Unido, a Volkswagen alemã, a Toyota Motor do Japão, Total da França, General Motors dos Estados Unidos. Observe que tem uma série delas, ou seja, a maior parte das grandes multinacionais são, né, norte-americanas. Desconcentração espacial das atividades econômicas, aquilo que a gente falou, a descentralização do processo produtivo, ou a acumulação flexível, certo? Ou internacionalização da produção, né? Há uma desindustrialização dos países desenvolvidos. Essa desindustrialização é um termo um pouco falacioso, porque o que na verdade ocorre é uma destinação daquelas indústrias que já estão ultrapassadas nos países desenvolvidos, né? Indústrias poluentes, né? A grande exemplo que a gente teve nos anos 80 com o surgimento dos tigres asiáticos lá na região do Sudeste Asiático. Empresas japonesas, francesas, norte-americanas se instalaram naqueles pequenos países, empresas que já estavam ultrapassadas para essas nações desenvolvidas. Elas passaram a ficar apenas com as indústrias de ponta, né? A indústria advinda da terceira revolução industrial, né? A robótica, a engenharia genética, as telecomunicações, essas vão se localizar ainda nos países desenvolvidos, né? Então, indústrias de baixa tecnologia, primeira e segunda revolução industrial, né? Fatores: mão de obra barata, sindicatos fracos, incentivos fiscais, mercado consumidor e energia barata, aquilo que a gente já comentou, né, pessoal? Bola de futebol: marca de uma empresa alemã, fabricado no Paquistão, importado para o Brasil por empresas dos Estados Unidos. Isso daqui é um grande exemplo de como funciona aqui o mercado capitalista a partir do processo de internacionalização da produção, essa divisão do processo produtivo, né? Na medida em que um país não produz sozinho tudo, né? Ao implantar sistemas de produção que interligam países, as multinacionais buscam ampliar seus lucros. Por isso a bola é fabricada no Paquistão, onde a mão de obra é muito barata, né? Se o custo da mão de obra no Paquistão tornasse mais caro, a empresa procurará outro lugar para se instalar.
Um grande exemplo que eu sempre cito nas minhas aulas é uma pesquisa que eu realizei no município de Ribeirópolis. Ribeirópolis chegou a ter 3 fábricas, né? Uma têxtil, né, que está lá no município desde os anos 90, o início dos anos 90. A Azalex surgiu no município de Ribeirópolis no ano 2005 e depois, me parece, em 2010, 2011, surge a Estrela, que fabrica brinquedos num povoado chamado Serra do Machado. Pois bem, a empresa Azaleia ficou de 2005 até 2012, né? Me parece que 2012. 2012, essa empresa ela se desinstala, né? Ela mantém lá o galpão, que hoje os galpões, pode observar, os galpões dessas empresas hoje elas são galpões que não se gasta muito, né? Coloca lá uns pré-moldados, né? Coloca um teto e pronto, ali já pode colocar as máquinas embaixo, enfim. Por que isso? Para reduzir custos, porque a empresa sabe que pode não ficar muito tempo ali. Ela não vai gastar rios de dinheiro para colocar um prédio moderno, não vai fazer isso, né? Foi o que a Azaleia fez lá em Ribeirópolis, ficou durante 7 anos e depois percebeu que a mão de obra estava se tornando sindicalizada, se organizando, né? Percebeu que os lucros já estavam reduzindo, já não havia possibilidade de ter aquela margem de lucro expansiva como o capitalismo sempre busca, né? Pegar o acúmulo da mais-valia que acumulou durante o período e reinvestir uma grande parte na própria produção, para comprar mais maquinário, contratar mais mão de obra e aumentar de forma exponencial o processo de produção e novamente de acumular mais-valia, né? E de uma forma ininterrupta, né? Uma verdadeira bola de neve, esse processo de acumulação de forma ininterrupta, né? No entanto, Ribeirópolis já não garantia mais essas margens de lucros extensivas. O que é que faz a Azaleia? Se desinstala daquele município e vai se instalar em outro país, certo, pessoal? Então, essa é a lógica do processo de internacionalização da produção. Aí nós temos as empresas multinacionais utilizam infraestrutura técnica para organizar redes de produção e distribuição de mercadorias, de circulação de informações, capitais e serviços ao redor do mundo. Infraestrutura técnicas, cabos de fibra óptica, antenas, satélites artificiais, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. Tudo isso aqui, olha, quem é que garante, sobretudo? Geralmente o Estado. A partir dos impostos, a sociedade acaba pagando por toda uma infraestrutura que é caro e que os empresários eles não despendem dinheiro para isso, né? Ele já quer tudo organizado para fazer com que ele se aproprie dessa infraestrutura para lucrar em cima, né? E aí inventa os mega eventos, como por exemplo aqui no Brasil em 2014 a Copa do Mundo, né? E aí passa propagandas, coloca a partir da indústria cultural, né? Essa tentativa de cimentar nas nossas cabeças uma busca, uma volta para o nacionalismo, né? Para que a gente vivencie aquele clima de defesa da pátria, dos valores, enfim. Na verdade, o objetivo foi a sociedade pagar impostos altíssimos, fazer uma verdadeira higienização das cidades com a destruição de favelas, de barracos em alguns morros, para limpar, fazer a chamada limpeza étnica, né? Limpeza dos pobres ali, para que não ficasse estampado a sujeira, né? A sujeira, entre aspas, estampado na paisagem das grandes cidades, para que o turista não veja essa sujeira, né? Então há a necessidade de limpar essas pessoas mais pobres, né? Para garantir ali uma infraestrutura, uma logística para atrair turistas, consumidores do espaço geográfico, né? E o que é que fica depois de um mega evento? A logística, a infraestrutura, os portos, a duplicação de BRs, as pontes, os aeroportos, as ferrovias, enfim. Tudo isso vai ficar ali. Para quê? Aí as pessoas se perguntam, para que vai servir isso? A gente gastou rios de dinheiro, bilhões para construir isso, aquilo, outro. Vai servir sim. Vai servir para os grandes e megas empresários, certo, pessoal? Globalização há uma concentração de capitais, as fusões, uniões, como a gente falou, né? As empresas passam, aquelas maiores, os conglomerados vão engolindo os menores, né? Isso advém desde lá do período do capitalismo monopolista ou o financeiro, né? O objetivo: disputar mercados com maior poder de competitividade e aumentar a capacidade de investir
em novas tecnologias. E a gente finaliza aqui, pessoal, com essa charge bem ilustrativa. A festa da globalização, entrada permitida, certo? Ou seja, a globalização vem da ideia, aquilo que Milton Santos falou, a gente comentou na aula anterior, né? A globalização ela vem de uma fábula, né? Ela vende a ideia de que ela é benéfica, que todos estão inseridos, todos têm acesso às tecnologias, aos benefícios, né? Às modernizações, né? Então tem aqui, bem-vindo ao mundo globalizado, né? Aí de repente chega essas pessoas aqui, olha, da classe trabalhadora, pobre, né? Aí tem o senhor aqui que está fazendo a guarda da entrada da festa da globalização. Aí ele diz, ó, pela entrada de serviços, ou seja, pela entrada da frente, né? Pela porta da frente, não é para qualquer um. Ou seja, isso mostra que a globalização ela é perversa, é aquilo que Milton Santos fala no mundo número 2, né, que ele vai citar no livro Por uma Outra Globalização, né? A globalização nada mais é do que uma fábrica de perversidade, né, que potencializa as desigualdades, a negação dos meios para a existência da vida, a negação da água potável, a negação da natureza, a negação de comida, a negação dos meios de transportes, dos meios de comunicações, enfim. Então, essa é a chamada globalização como fábrica de perversidade, né? Então, pessoal, aí nós finalizamos a aula número 6, um pouco extensa, né? Então, essa aula número 6, a gente finaliza discutindo a globalização. Logo mais, nas próximas aulas, na aula número 7, nós vamos começar a descortinar, né, vamos começar a entender, né, a formação dos blocos econômicos regionais, né? Vamos entrar depois também na discussão das regionalizações do espaço geográfico global, né? Como é que o mundo foi dividido, como é que se agrupam os países, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, primeiro, segundo, terceiro mundo, economias emergentes. O que são isso? São formas de regionalizar o planeta, formas de regionalizar o espaço geográfico global para melhor a gente entender os processos econômicos, políticos e culturais em todo o planeta, certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tchau, tchau, gente, até mais, até